Aí, então, hoje a gente vai ter o professor Dr. Haroldo da Silva, né? Ferreira da Silva, né? Ele possui graduação em nutrição pela UFPE, especialização em saúde materno-infantil pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele fez seu mestrado em nutrição também pela UFPE e seu doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Cursou seu pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é professor titular da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas. Também foi fundador e atual secretário da Associação Alagoana de Nutrição e membro do NCD, Risk Factor Collaboration, grupo internacional que estuda sobre os principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. E eu acrescento ainda uma coisa muito importante, porque foi eu que incitei ele a participar. Ele é sócio do DORAD Brasil, viu? Pronto, Haroldo, olha, é um prazer muito grande receber você aqui, e, sobretudo, seus alunos, o pessoal de Alagoas, um abraço para todo mundo, e que seja muito proveitoso isso tudo, e que vocês fiquem à vontade para participar de outras palestras também. Tem a palestra de Haroldo, o Haroldo já participou de palestras também de outros professores aqui, mas está aberto, é só vocês fazerem isso, entregar o nome. Quando não tiver o Haroldo junto, você entrega o nome e o CPF para o professor, para o professor Eduardo Padron, que aí ele vai perguntar e tal, e aí vai inserir vocês. Isso tudo é para evitar o problema de hacker, né? Bom, eu vou passar então a palavra para Haroldo, dizendo, Haroldo, você tem 1 hora para apresentar, fazer sua exposição, e depois nós temos 1 hora para perguntas e respostas e diálogo, o que quiserem. Vai aparecer aí do lado no chat as mãozinhas levantadas na ordem, então você vai respondendo aquelas perguntas. O primeiro perguntador, porque é um privilégio que eu tenho que ter, sou eu, né? Eu que vou perguntar primeiro. Cuidado com minhas perguntas, viu? Vixe, Maria. Uma última interrupção. A Letícia Cândido também é estudante do grupo? Essa eu não conheço, a não ser que ela seja aluna das minhas disciplinas, aí que eu não lembro o nome de todos. Letícia Almena. Não é. Alguém conhece Letícia Cândido? E Milena Almena? Milena Almena deve ser da disciplina. Esse nome não me é estranho, não. E eu permito entrar? Ou... Deixa eles entrarem. Pronto. Não tem nome, o nome não... Tá bom. Parece de hacker, não. Pronto, eu começo a gravação quando... Pode começar, viu, Eduardo? Pode começar. Eu vou passar a palavra, então, para Haroldo, viu? Então, boa tarde a todos. Agradeço pelo honroso convite, né? Olhando o elenco que os coordenadores da disciplina colocaram aí, a gente se sente realmente lisonjeado de fazer parte desse grupo. Agradeço particularmente ao Raul, a quem eu gostaria de dar um grande abraço, né? Em nome do qual eu abraço e agradeço a todos os presentes. Então, vou colocar minha apresentação. E, como foi orientado, né, as perguntas serão feitas ao final dessa apresentação. Estão vendo e escutando bem? Está ótimo, viu, Haroldo? Está ótimo, viu? Bem, então o tema que me foi proposto é Desafios de um pesquisador em saúde pública no Nordeste do Brasil. Eu estruturei a apresentação em 3 partes. As disparidades inter- e intra-regionais, com a apresentação de alguns indicadores. Depois, eita, ficou a ordem 1, 3, 2 aqui. As perspectivas de enfrentamento, né, dessa situação.
e depois eu vou fazer uma contextualização da atuação em pesquisa segundo esse cenário. A pesquisa e pós-graduação no Brasil é fomentada e normatizada em 3 níveis, que é o nível federal, o nível estadual e o nível, digamos assim, privado, né? Então, no âmbito federal, nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, via CAPES, e o Ministério da Saúde, que também tem seus editais específicos mais direcionados, né? Mais particularmente na área de saúde, relacionado com o DECIT. No âmbito estadual, nós contamos com as chamadas FAPs, né? São as Fundações de Amparo à Pesquisa dos diferentes estados. Então, são 27 FAPs. E no âmbito privado, né, tem um apoio no Brasil ainda muito modesto, né, mas existe, né, de empresas, algumas estatais e outras privadas mesmo, né, que também, eventualmente, apoiam a pesquisa. Então, mostrando inicialmente alguns indicadores de disparidades regionais, então, esse slide mostra a quantidade de bolsas e projetos vigentes por região, isso pelo CNPq em 2024. Então, isso é uma fotografia de hoje, né? Eu peguei lá no site do CNPq. Então, verifiquem que, em termos de bolsas vigentes, né, nós temos aqui a região sudeste disparada na frente com 42 mil, quase 43 mil bolsas. No segundo plano, vem Nordeste e Sul, pau a pau aqui, e mais atrás a região Centro-Oeste e Norte. Seria uma outra categoria em relação à magnitude de acesso a essas bolsas. Esse outro gráfico aqui mostra os projetos atualmente vigentes. Então, a situação não se repete, né? Diminui a magnitude, porque são quase 43 mil bolsas e quase 7 mil projetos, no caso do Sudeste, né? Quase 7 mil projetos financiados nesse momento. Então, o retrato é o mesmo, né? O Sudeste forma um grupo isolado, aqui Sul e Nordeste, um grupo intermediário, e, mais uma vez, Centro-Oeste e Norte, lá embaixo, né? Categoria menos privilegiada nesse aspecto. Obviamente que esse outro gráfico aqui vai fazer uma média dessa situação, que aqui é contemplando tanto bolsas quanto projetos vigentes. Então, se configura a mesma situação. Esse gráfico, essa figura, né, ele retrata de forma mais ilustrativa a discrepância que tem em relação à distribuição de bolsas e projetos por parte do CNPq. Então, separando aqui somente a região Sudeste, ele abrange quase que a metade de todos os projetos e bolsas vigentes no momento no Brasil, né? Esse lado de cá estão as 4 regiões somadas, que por conta só de 2% não fica meio a meio somente com o Sudeste. A situação fica mais preocupante ainda quando a gente discrimina por unidade da federação. Então, nós temos, se nós olharmos aqui, cada coluna dessa é um estado brasileiro. Então, nós temos aqui Rio de Janeiro e São Paulo, lá em cima, né? Cada um, aqui é com relação a bolsas vigentes, né? 17 mil e 16 mil, né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo disparado lá na frente. Depois vem um grupo intermediário formado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em seguida vem Paraná e Pernambuco. Então, Pernambuco sai puxando aqui, né, os cavalinhos que vêm mais abaixo, né? Então, nós temos aqui Pernambuco, com 3 mil, em torno de 3.500 bolsas, muito abaixo de Rio e São Paulo, e Alagoas, né, com 875 bolsas apenas. Quantidade de projetos vigentes, a história se repete, é praticamente uma cópia da figura anterior, referente à Bolsa. Então, está aqui São Paulo, com 3.309 projetos vigentes. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro. Aí, aqui, Rio de Janeiro já desgarra um pouco de São Paulo, né, e fica mais próximo de Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
e, em seguida, vem os outros, com cada vez menos bolsas, projetos vigentes. Tá? Aqui, Pernambuco também, em relação a esses menores aqui, Pernambuco sempre vem puxando, né? E Alagoas com apenas 142 projetos. Isso aqui é em relação a todas as áreas que são contempladas pelo CNPq, né? Agora terminamos CNPq, vamos falar da CAPES. Então, aqui, investimento da CAPES em bolsas e fomento de um modo geral, né? Tudo que for financiado pela CAPES está contemplado aqui. Então, vejam que São Paulo, mais uma vez, né, tem 30 mil financiamentos, projetos vigentes, bolsa, seja lá o que for, né, tem 30 mil, e quase a metade vem Rio de Janeiro, né, de Rio de Janeiro e os demais que vão diminuindo gradativamente. Pernambuco está aqui, né, com em torno de 5 mil apoios, e Alagoas bem abaixo aqui, já no finalzinho. Se a gente olhar o mapa ilustrando por essa classificação, nós vemos aqui o roxinho é quem tem de 5 mil a 31 mil itens financiados pela CAPES, né? Então, vejam que o Rio Grande do Sul aqui está todo no pretinho, né? E o Nordeste no amarelo, que seria a segunda categoria, exceto Piauí, Sergipe, que está um pouquinho melhor, e Alagoas lá atrás, no verdinho, né? É o menos privilegiado nesse aspecto. Eu estou enfatizando Alagoas e Pernambuco, porque Alagoas é o meu lugar, e Pernambuco é quem me convidou para fazer a apresentação, né? Então, ambos são do Nordeste, mas eu estou ilustrando aqui também um diferencial intra-regional também. Além do diferencial regional, nós temos um diferencial importante dentro de cada região. Isso fica muito claro com relação ao Espírito Santo também, que mesmo sendo Sudeste, está muito defasado em relação aos outros estados. Aqui, distribuição de pesquisadores em pós-doutorado por região e unidade federada. Então, o Sudeste, que é esse azul, né, 65% dos pesquisadores que estão fazendo pós-doutorado eles pertencem ou estão na região Sudeste, né? O Nordeste está aqui com o Sul com 17% e o Nordeste com apenas 11%. Aqui no mapa representando essa distribuição, né? Então, a área do Sudeste e Sul aqui com o azul mais escuro, e daí para cima está a carência evidenciada nesse aspecto. Distribuição dos estrangeiros que atuam no Sistema Nacional de Pós-Graduação por Estado. Então, aqui é um indicador de internacionalização. Tá? Vejo que São Paulo tem 2.996 indivíduos, né, de origem não brasileira. Então, está um azul bem destacado aqui, as outras regiões, Sul e Sudeste, um pouquinho mais escuro, né? E o Nordeste também deficiente nesse aspecto. Agora, a distribuição do número de programas de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado por estado. Então, mais uma vez, São Paulo disparado com 961 programas, né? Alagoas com 46, Pernambuco com 172. E a coisa fica ainda muito discrepante quando a gente considera somente os programas nota 7, que são aqueles programas melhor avaliados pela CAPES. Então, né, esses que estão marronzinho aqui, como é o caso da Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, e esses outros aqui da região Norte e Centro-Oeste, né, significa que eles têm 0, né, programa com nota 7. Aí depois tem o verdinho, significa que tem apenas 1, né, então Goiás, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte tem apenas um programa nota 7. O azul de 2 a 3, que é Santa Catarina, Pernambuco e Ceará, né? Então, esses 3 estados têm até 3 programas nota 7, e apenas 2 estados têm mais do que 27 a 83. Na realidade, como são 2, ele botou 27 porque para não ficar a categoria em aberto, né? Porque foi de 4 a 26, o próximo seria 27, mas na realidade o Rio de Janeiro tem
se eu não me engano, são 31 programas, e o valor mais alto, que é São Paulo, que aí realmente São Paulo tem 83 programas nota 7. Então, isso aí mostra uma disparidade absurda, né, em termos a gente já viu em termos de quantidade de programas, mas agora a gente está avaliando em termos de qualidade, né? Distribuição de docentes de pós-graduação. Então, nós temos aqui, mais uma vez, São Paulo com 23.300 docentes envolvidos com a pós-graduação, enquanto que Alagoas tem apenas 1.000, né? Mais de 20 vezes inferior, e Pernambuco tem quase 4.000. Isso são dados de 2022. Então, se fosse atualizar, provavelmente Pernambuco já estaria com mais de 4.000, né? Mais ou menos isso. Então, também mostra aqui, né, a distribuição por conta de pessoas envolvidas, né, docentes, pesquisadores envolvidos com a pós-graduação. Aqui mostra a evolução do número anual de doutores titulados por 100.000 habitantes, do período que começou em 2010 até 2022. Então, essa linha preta aqui mostra o Brasil, né? A média para o Brasil, essa linha preta. Então, em 2010, o Sudeste, né, que é o azul, ele estava bem acima das demais regiões, até que em 2015, aproximadamente, a região Sul superou o Sudeste em termos de número de doutores titulados por ano, para cada 100.000 habitantes. Isso, se a gente estivesse olhando em números absolutos, provavelmente São Paulo estaria titulando muito mais do que lá no Rio Grande do Sul. Mas como esse aqui está por 100.000 habitantes, né, então essas alterações no quantitativo, né, provavelmente lá houve, de fato, um aumento no número de titulações, mas quando pondera com relação ao tamanho populacional, atualmente, quem tem a maior proporção de doutores titulados por 100.000 habitantes seria a região Sul, né? Essa azul é a Sudeste. Tá? O Nordeste é esse amarelinho aqui, que tem apenas, nos dados mais atuais, de 2022, formou, né, titulou apenas 6,8 para cada 100.000 habitantes. Essa inflexão aqui é óbvio, né, não precisa nem referir, que foi por conta dos problemas relacionados à Covid. Então, apareceu a Covid, então houve essa redução relevante aqui no número de titulados, e isso foi retomado, mas ainda não atingiu o patamar do ano anterior, que foi 2019. A gente olhando isso, né, 16 e 14, Sul e Sudeste, em relação ao Nordeste, que é 6,8, a gente acharia que isso é uma coisa, pelo menos para eles lá do Sul e Sudeste, estaria muito bom. Mas quando a gente compara com a distribuição em nível internacional, olha só onde é que o Brasil fica, né? Lá na rabeira, né? Então, na Suíça, por exemplo, que é o primeiro colocado, ele tem em torno de 50 doutores para cada 100.000 habitantes. Tá? Aí vem Espanha, Reino Unido, tá? Então vem reduzindo até chegar aqui no Brasil, que aí mantém a média, que foi, isso aqui foi para 2017, então é a média que está mais ou menos aqui, que é de 12. Então, se nós considerarmos que isso é um elemento, um indicador de desenvolvimento populacional, né, de desenvolvimento de um país, o Brasil vai ter que avançar muito para alcançar as grandes nações. E mais preocupante ainda fica a questão do Nordeste e Centro-Oeste e Norte, né, que teria que também acompanhar isso para poder impactar na média nacional. Aqui tem uma outra situação que, dentro do tema que o Raul me propôs, não estava contemplado, mas que é importante nós considerarmos. É a distribuição dos mestres e doutores titulados em 2021, segundo raça-cor. Então, vejam que esse azul aqui corresponde à proporção de mestres titulados em 2021, sendo branco, né? Então, 58% de quem terminou o mestrado em 2021 era branco, contra 7,4% para negros e 25% para pardos.
A situação ainda é pior quando a gente fala em doutores formados em 2021. 62% eram brancos, contra 5,6% de negros e 21% de pardos. Se a gente compara com o resultado do último censo, então isso exige políticas públicas urgentes para, né, resolver essa situação, resolver esse problema, né? Vejam que esse azul, esse esverdeado mais escuro, corresponde à proporção da população branca do Brasil. O vermelho seriam os negros, o amarelo, os orientais, e esse verdinho de baixo, os pardos. Então, juntando negro e pardos, então, a proporção dessas pessoas no âmbito do Brasil é muito maior do que o branco. Isso está longe de ser representado na distribuição dessa formação acadêmica. Então, terminada a exploração dos dados da CAPES, vou falar das FAPES. Então, esse Odir Delagostin, ele é presidente da FAP do Rio Grande do Sul e preside também a CONFAP, né, que é o Conselho Nacional das FAPES. Tá? Então, ele falou que os recursos que vêm dessas FAPES correspondem a 82% do orçamento de auxílio à pesquisa no país, incluindo capital e custeio. Então, ele disse que foram 1 bilhão e 2, né, das fundações contra 228 milhões do CNPq e 2,3 bilhões da CAPES. Então, realmente parece, né, aparentemente, o grande aporte para a pesquisa no país hoje está vindo das FAPES. Essa figura aqui mostra a proporção do investimento nacional proveniente das FAPES, que é o verdinho, o amarelo, que é CNPq, e o azul, que é CAPES, todos os seus programas. Então, vejam que de 2018 a 2022 houve uma evolução dos investimentos, né? Mas, sempre proporcionalmente, as FAPES tinham, em termos nacionais, tinha maior relevância do que o investimento feito pelo governo federal, via CNPq e CAPES. Quando a gente mostra essa proporção por estado, Alagoas, por exemplo, vejam que eu passei o tempo todinho aqui evidenciando as discrepâncias entre Alagoas e São Paulo, né, as discrepâncias absurdas, mas quando a gente olha essa figura aqui, que é a contribuição de cada agência do auxílio à pesquisa 2020 a 2022, veja que Alagoas é muito parecido com São Paulo, né? Então, o amarelinho aqui, que é CNPq é o amarelinho, né? Azul é CAPES e o verde aqui FAPEAL e aqui FAPESP, né? Então, e Pernambuco parece receber investimento maior do nível federal, né? E a contribuição da FACEP também é muito importante, mas é menos do que, proporcionalmente, menos do que Alagoas e São Paulo. Então, olhando essa figura, dá a impressão que está tudo igual, né? Dá a impressão, mas aqui está falando simplesmente a importância relativa do financiamento federal e estadual. Quando a gente mostra isso em termos absolutos, aí, meu Deus do céu, olha para aqui. Isso aqui é a FAPESP, tá? Essas colunazinhas diferentes são os anos, né? 17, 18, 19, 20 e 21. O mais recente é a coluninha verde, né? Olha só, a FAPEAL quase desaparece na linha do zero, né? Aqui a FACEP, bem melhor do que a Alagoas, mas muito distante da FAPESP, né? O Rio de Janeiro, de 2020 para 2021, houve um incremento muito grande do investimento, enquanto que em São Paulo, por algum motivo, de um ano para o outro, houve uma redução, né? De modo que parece que tem uma tendência do Rio de Janeiro se equivaler, em termos absolutos, de investimento na pesquisa. Esse daqui eu coloquei em valores em dinheiro mesmo, né, para ficar mais evidente, né? Então, a FAPESP, 977 milhões, FAPERJ, 690 milhões, FACEP, 51 milhões e a FAPEAL, 18 milhões.
Agora, qual a relevância disso tudo que eu venho colocando até aqui? Então, essa figura mostra a relação entre número de mestres e doutores titulados, que tem o número de mestres e doutores tem tudo a ver com tudo que eu falei antes, né? Investimento, bolsas, projetos financiados, número de discentes, número de professores, tá? Então, esse gráfico mostra claramente uma correlação positiva entre o número de mestres e doutores titulados e o número de artigos científicos publicados. Então, isso fica muito óbvio quando a gente sabe que quase 100% da produção científica no Brasil provém das pós-graduações. Então, é óbvio que quanto mais alunos envolvidos e, consequentemente, projetos, professores, etc. e tal, né, financiamento, maior vai ser a produtividade. Então, quando a gente vai falar em produtividade científica, a gente não pode deixar de levar em consideração todos esses fatores. Aqui por estado, né, contribuição de cada estado da população científica brasileira. Então, está aqui São Paulo sozinho. Sozinho, São Paulo contribui com quase 29% da produção científica brasileira, isso em 2022, né? Aí vem os estados do sul aqui, do sul e sudeste, com azulzinho mais escuro, né? Então, Pernambuco contribui com 3,4% da produção científica nacional, e Alagoas, aqui no mapa nem aparece, porque é fração zero aqui, mas aqui na tabelinha, a contribuição de Alagoas é de apenas 0,7%, contra quase 30% de São Paulo, né? É difícil. Essa figura mostra como essa contribuição em relação à produção científica evoluiu do ano 2000 até 2022. Vejam que o Rio de Janeiro, eu só estou comparando aqui Rio de Janeiro, São Paulo e o somatório de todos os demais estados. Então, vejam que o Rio de Janeiro, ele começou o ano 2000 contribuindo com 18,5% da produção nacional, pela inclinação da aparência que é estável, mas se a gente olhar os números, ele vem contribuindo cada vez menos nessa proporção total, né? Ele saiu de 18,5% para 11,9%. No ano 2000, esse amarelo aqui é São Paulo. São Paulo contribuía com quase 40% da produção científica nacional, mas ele foi paulatinamente perdendo essa relevância, né? Hoje ele está com 28,9%, e a partir do ano 2004, 2005, o somatório de todos os demais estados começou a crescer, né, aumentando a contribuição nacional, ficando acima de São Paulo, né? Então, hoje não, em 2022, o somatório de todos os estados, tirando Rio e São Paulo, era em torno de 60%, São Paulo contribuindo com 29%, e Rio de Janeiro com 11%. Então, se a gente olha aqui, apesar de estar acima, a gente está falando de 25 estados contra 2, então a discrepância é absurda, né? Mas, pelo menos, voltando isso aqui, mas pelo menos parece, né, que a partir de 2004, 2005, já começou a haver um certo impacto das políticas públicas que foram implementadas visando reduzir essas disparidades. Então, agora eu entro na segunda fase da apresentação, que é as perspectivas de enfrentamento. Então, recentemente foi lançada uma consulta pública, onde esse documento, que já vinha sendo trabalhado lá na CAPES há muito tempo, várias comissões plenárias, enfim, reuniões com pesquisadores dos diversos estados, e eles fizeram a minuta, colocaram em consulta pública, e esse documento deve estar lá, deve ter sido já aprovado e está lá para ser implementado. Então, é um documento grande que é interessante, quem tiver interesse em ler ele completo, mas eu vou focar somente no que interessa no contexto do que eu estou falando, né? Então, ele tem vários capítulos, eu peguei esse capítulo que fala dos principais desafios a serem enfrentados. Então, elevar o percentual de mestres e doutores na população.
garantir condições adequadas no acesso, permanência e conclusão na pós-graduação. Então, isso é um problema que a gente vive quando a gente não tem aluno com bolsa, né? Primeiro, ele não pode se dedicar integralmente ao programa, tem que se dividir com outras atribuições, e muitas vezes ele é obrigado a largar o programa porque não consegue se manter. Ampliar a diversidade e inclusividade na pós-graduação, reduzir as assimetrias de oferta da pós-graduação, ampliar as interações com o mundo do trabalho, para evitar aquela história que a gente vê muitos comentários por aí, né? O cara tem doutorado e está dirigindo Uber, né? Ele faz graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado e termina, não tem emprego, ele vai ter que se virar. Então, tem muita gente aí bem qualificada com empregos bem aquém das suas competências. Expandir o sistema de pós-graduação com qualidade, que passa pela avaliação sistemática, planejamento estratégico, né, e investimentos para melhorar a qualidade dos programas. E aqui, lá na parte que ele esmiuça as ações, então, para atacar as assimetrias de desenvolvimento, então, ampliar o fomento para políticas de indução da interiorização da pós-graduação, aumentar a mobilidade nacional e internacional de discentes, docentes e pesquisadores, induzir a ampliação dos programas de pós-graduação em rede nacional, apoiar de forma dirigida instituições que apresentem desafios relativos à infraestrutura básica e de recursos humanos, visando prepará-las melhor, para melhor aproveitar os investimentos e políticas públicas para a pós-graduação. Estou esperando a visita dele lá no meu laboratório. Né? Intensificar as redes de pesquisa para promover intercâmbio, interação, incentivar a flexibilização das matrizes curriculares no atual modelo, induzir a aproximação de programas de pós com o setor produtivo, incentivar a colaboração por meio da solidariedade acadêmica entre os programas, apoiar por meio da política específica a publicação científica em acesso aberto. Isso aí eu sou meio revoltado com isso, porque eles estão fazendo isso nas nossas costas, né? Então, tudo que é acesso aberto, mas o pesquisador é que paga. Eu acho que nós somos a única categoria do mundo que paga para trabalhar, né? Então, a gente se esforça para fazer nossas pesquisas, quando vai publicar, aí para ser acesso aberto, a gente que tem que pagar, né? Eu acho isso absurdo. Incorporar e debater com profundidade o tema da pós-graduação na EAD, então isso é muito controvertido, particularmente em determinadas áreas, né, fazer o tal do EAD, mas eu acho que bem feito, bem planejado, pode funcionar. Garantir que a formação pós-graduada na modalidade à distância seja implementada e avaliada com base em parâmetros adequados e pertinentes para o seu avanço qualitativo, e apoiar os programas de pós-graduação EAD. Bem, com relação à questão da inclusão, né? Então, recentemente, eu vi essa matéria no jornal lá do campus, lá de São Paulo, onde tem os professores negros lá da USP, né? Eles estão fazendo esse movimento e eles anunciaram, né, que a porcentagem de pardos e negros na USP é de apenas 2,3%. A USP conta com 5.531 docentes, destes, apenas 125 não são brancos. Então, é uma coisa que é para se pensar, né? Inclusive, acho que no finalzinho do ano passado saiu esse edital, já como consequência desse movimento, desse grupo, eles lançaram um edital de pós-doutorado específico para pesquisadores negras e negros, né? Inclusive, eu até me candidatei, mas não me quiseram não, porque se o objetivo é propiciar, possibilitar o contrato, né, de pessoas negras para diminuir aquele número absurdo que tem lá, de somente 2,3% de docentes negros, era muito claro que, se eu fosse para lá,
a possibilidade de que eu fosse ser um docente da USP e fosse fazer concurso para lá seria muito remota, né? Então, eles não me quiseram. Mas bem que eu tentei, né? Bem, então, como considerações finais e para contextualizar um pouco disso com a minha atividade enquanto pesquisador, fazer uma síntese dos fatores que determinam as disparidades regionais que interferem na produtividade científica no Brasil. Tá? Então, investimento em pesquisa, né, ficou muito claro que os recursos que a gente tem, mesmo quando ponderado pelo tamanho da população, ainda é muito aquém do que se investe em outras regiões. Isso impacta na infraestrutura que nós temos para pesquisa, né, em termos de laboratórios, equipamentos, capital humano, né, desproporção na distribuição de professores com alta qualificação e estudantes de pós-graduação, colaborações internacionais, políticas públicas que são implementadas de forma diferenciada segundo as regiões, a cultura científica que influencia na produção científica local. Então, aqui eu tenho uma parte a fazer nessa situação. Eu fui aluno de graduação lá da UFPE e fiquei desde cedo convivendo com grandes pesquisadores, né? Eu passava sempre ali tem a salinha do professor Nelson Chaves, subia, tem a professora Naide, né? Por outro lado tem o professor Malaquias, enfim, não vou citar nomes, porque são muitos, mas grandes pesquisadores que me inspiraram muito e desde cedo despertou em mim, né, a vontade de me tornar um pesquisador. Todavia, Raul, apesar disso tudo, naquela época não havia muita oportunidade para iniciação científica. Então, eu andava para lá, andava para cá, e quando eu conseguia alguma coisa, era muito mais braçal. Eu nunca tive a oportunidade mesmo de discutir um projeto, como é que escreve um artigo. Eu não tive essa oportunidade, né? E quando apareceu um edital lá, que era chamado Projeto Várzea, que era para selecionar alunos para receber bolsa, né, e participar da pesquisa, 3 alunas foram selecionadas, só hoje eu me dei conta disso, né? Na época eu fiquei chateado, mas eu achava que era questão de sexismo, né? Não, é só todas as professoras da comissão eram mulheres, só selecionaram mulheres, eu fiquei achando que era alguma coisa desse tipo, né? Fiquei chateado, mas em nenhum momento eu me preocupei que era questão de relacionado com a minha cor. Só muito recentemente, quando a gente começa a analisar, que a gente percebe que naquela ocasião eu não tinha qualquer problema pessoal com a minha cor, pelo contrário, eu achava que eu estava eu me achava o máximo, a minha cor era maravilhosa, nunca tive problema com isso. Então, nem de longe passava pela minha cabeça que a minha cor pudesse ser um problema. Mas hoje, com a conscientização que a gente vem tomando em relação ao preconceito racial, por coincidência, as 3 pessoas que foram aprovadas, todas as 3 eram louras do olho azul, todas 3. Uma, inclusive, era uma aluna bem complicada, né? Só sentava atrás de mim, esticando o pescoço, era o tempo todo, só passava na repescagem, né? E depois que se formou, nunca exerceu a profissão. Foi uma pessoa realmente... Então, ela ser selecionada, provavelmente, não é difícil a gente falar isso, mas provavelmente ela foi aprovada pela cor dos olhos, né? E a gente já começa a sentir a questão da discriminação desde aí. Tá? A questão regional, lá em dezembro de 81, quando a gente estava prestes a colar grau, eu tinha 3 oportunidades de emprego. Eu fui a vida toda lá monitor de bioquímica, né? Então o professor Luiz Bezerra de Carvalho gostava muito de mim e queria que eu fosse fazer o mestrado com ele lá na bioquímica. E tinha uma bolsa, né, que era 800 alguma coisa, dinheiro da época, não lembro. E a minha amiga Alice, que foi da minha turma, mas ela foi chamada para montar um grupo para formar o que é hoje o curso de nutrição, que por coincidência eu estou nele hoje, né? E ela também me convidou para ir lá para ser professor de bioquímica, e o salário era também 800 alguma coisa.
E a outra possibilidade era ir para Rondônia, trabalhar na Secretaria de Saúde de lá. O salário era 1.100, alguma coisa, e eu fiquei naquela dúvida, né? Então, por acaso, conversando com uma professora ali no pátio, onde, inclusive, nós botamos, nossa turma colocou o busto do professor Nelson Chaves. Então, nesse dia que a gente estava inaugurando aquele busto, conversando com essa professora, ela me deu esse conselho, só que às avessas do que seria a disparidade regional, né? Que ela disse, se você ficar aqui em Pernambuco, você vai ser um grãozinho de areia, perdido, né, na multidão. Se você for para Rondônia, eu lhe garanto que rapidinho você vai ser um profissional de destaque. Aí eu fiquei com isso na cabeça e terminei optando por ir para Rondônia, e 3 meses depois que eu cheguei lá, eu já era o coordenador geral, tudo que era de nutrição. Eu fui contratado para ser nutricionista de uma maternidade lá em Guajará-Mirim, que é a fronteira com a Bolívia. Mas logo no treinamento inicial que eles fizeram, eu já fui chamado para ficar no nível central, e 2 meses depois eu era coordenador de tudo que era nutrição. E quando eu saí de lá, eu tinha um DAS, que era 3, DAS 1 é do governador, DAS 2 é secretário de Estado, na sequência veio o DAS 3, era o que eu tinha, embora não tivesse a portaria do cargo, mas tinha a gratificação, porque a portaria era o presidente da Associação Médica de Rondônia, que tinha um prestígio político muito grande, então ele ocupava o cargo, mas não tinha nem interesse pela gratificação que ele autorizou repassar para mim, então eu que recebia. Então, realmente, foi uma experiência muito válida. Eu ficava o tempo todo interagindo com o povo em Brasília, vivia indo para Brasília resolver, na época era o INAM, né? Ou o INAM, ou no próprio Ministério da Saúde, participei da discussão de implantação de muitos programas nacionais. Então, foi uma experiência que me abriu muitas portas, né? Mas essa questão da cultura científica, quando eu cheguei aqui em Alagoas, não tinha nada, o departamento não tinha nada de pesquisa, então eu tive que tirar leite em pedra, né? A primeira tentativa que eu fiz, que eu levei para o conselho da unidade, a proposta de fazer um mestrado, eu fui bombardeado, né? Não pense nem nisso, tá? Aqui é todo mundo igual, aqui não vai ter essa história de professor privilegiado, professor da pós, professor não sei de quê. Aí passou o tempo, eu tentei estruturar um projeto, quando eu levei de novo, aí o cacete foi maior ainda. Então, eu tive que me tornar chefe da unidade para poder pautar a discussão e agir quieto, né? Criei a Associação Alagoana de Nutrição para poder agregar pesquisadores. Dentro desse contexto, eu fiz alguns eventos que eu trouxe pessoas importantes nesse contexto de pós-graduação, trouxe a professora Josefina Bressan, enfim, trouxe alguns professores que foram me orientando, dizendo quais eram os caminhos, e montei o projeto, montei, e por fim, eu, já chefe do departamento, convoquei uma reunião geral e convidei o professor Pedro Israel para fazer a apresentação desse projeto. Aí o Pedro analisou, elogiou bastante e disse, pode submeter que vocês vão ser aprovados, né? Então, eu consegui quebrar a coluna vertebral da resistência que havia na minha unidade, e aí uma parte dos professores passaram a me apoiar, e em 2004 nós submetemos a CAPES, e nós fomos a primeira pós-graduação, estrito sensu, na área de saúde no estado de Alagoas. Isso fomentou que logo em seguida, várias outras se animaram e também fizeram, mas eu costumo dizer que, quando me perguntam qual foi a maior dificuldade para criar o mestrado em nutrição em Alagoas, eu digo sempre que foi convencer os meus colegas que era algo que ia promover a nossa unidade e não prejudicar, porque tinha um discurso que ia formar 2 categorias de professores e que isso ia fragilizar a graduação. Mas a história mostrou que isso não era verdade, e nosso mestrado, inclusive, passou para nota 4. Esse ano nós já temos o doutorado aprovado, vamos começar agora no 2º semestre.
Então, além de cultura científica, né, você precisa estar num ambiente que seja profícuo para esse tipo de atividade, a estrutura acadêmica, né, as desigualdades socioeconômicas, quando a gente fala em desigualdade socioeconômica, isso impacta inclusive no apoio da FAP, né, porque todas as FAPs, o orçamento delas é baseado num determinado percentual em cima da arrecadação. Então, quanto maior a arrecadação no Estado, maior o aporte financeiro que vai para as FAP e, consequentemente, que ela vai conseguir apoiar as instituições. Tá? O ambiente colaborativo, né, oportunidade para interação e colaboração com outros pesquisadores. Então, você veja, a gente tem aqui poucos programas, imagina quem tem uma infinidade de outros programas, as possibilidades de interação que a gente consegue, né? O apoio institucional, isso dentro da nossa própria instituição, né? Todo mundo que tem projeto financiado sabe o quanto tempo a gente perde organizando prestação de contas, enfim, né? Eu perco uns 15 dias sem fazer nada quando eu preciso fazer uma prestação de contas, organizando toda a documentação, preenchendo meio mundo de formulário, enfim, tem várias etapas burocráticas quando a gente quer fazer compra, licitação, etc., e isso faz parte, ou tem sido parte da atividade do pesquisador. A gente não tem nenhum suporte burocrático para fazer esse tipo de atividade que não é científica, né? Tempo e flexibilidade, né? Então, quantos menos docentes tem a unidade, tem o programa, maior a quantidade de tarefas e responsabilidades que a gente tem que assumir, que termina por prejudicar a nossa atividade científica. Inclusive, quando eu resolvi colocar o mestrado e, por conta disso, virei chefe do departamento, no ano seguinte eu perdi minha bolsa de produtividade, porque era tanta demanda lá administrativa que eu não tinha tempo mais de cuidar da minha vida científica. Mas eu perdi a bolsa e, como eu sou roento, né, como diz o nordestino, eu digo, eu perdi a bolsa como chefe, eu vou recuperá-la como chefe. E, realmente, no ano seguinte, eu consegui obtê-la de volta até hoje, né? E o reconhecimento e o incentivo, né? Porque nós temos uma vida sofrida, né? Como diz o menino que entra no ônibus, né? Eu podia estar roubando, podia estar não sei o quê, né? Eu podia estar na praia tomando cerveja, comendo picanha com batata frita, mas a gente está lá ralando de domingo a domingo, se a gente tem que dar conta dos nossos compromissos na pós-graduação, né? Então, é óbvio que a gente precisa de reconhecimento. Agora mesmo, em setembro do ano passado, tive uma oportunidade de ir na Suíça, discutir num grande centro de pesquisa que tem lá, estavam querendo fazer algumas parcerias, apareceu a oportunidade, eu fui. Hoje mesmo, agora mesmo eu estou de férias, mas estou dando aula normalmente nas pós-graduações, e a chefia disse que eu dou porque quero, ninguém está me obrigando. E como eu estava lá na Suíça, dei a minha aula virtual, na graduação, pois o danado meteu falta em mim. Até hoje, apesar do conselho da unidade, quando eu requeri, anulou essas faltas, né? Mas até hoje ele está empombando lá, não me restituíram o valor que foi descontado do meu contra-cheque. Então, isso é difícil para quem se dedica, né, como eu e outros colegas se dedicam tanto, e você ter esse tipo de comportamento por parte da sua gestão. Enfim, né, esses aspectos contribuem para criar um ambiente propício para pesquisa de alta qualidade, permitindo que o pesquisador trabalhe da melhor maneira possível e alcance resultados relevantes. Isso aqui foi quando eu fui em 1900, eu colei grau no dia 22 de dezembro de 81. Dia 22. 21 eu já era contratado pelo governo de Rondônia. Então eu saí da graduação, fiquei protelando tal, que aquela dúvida que eu estava, se ia para Alagoas ser professor de bioquímica, se ia para o mestrado, mas quando eu resolvi ir, eu já estava contratado. Então, eu me apresentei lá em fevereiro de 82 e comecei minha trajetória lá, né? E como eu falei para vocês, eu subi logo para o cargo, né? Eu era responsável por tudo que falava de nutrição, eu era responsável, desde o planejamento do cardápio da rede hospitalar,
contratação de recursos humanos, treinamento deles, enfim, e as políticas públicas. E como política pública, eu não sabia nada, quem eram essas pessoas que eu era responsável, né? Então, eu tratei logo de querer conhecer qual era o perfil epidemiológico da população que eu precisava, que eu era responsável pela assistência, e montamos um projeto, né, consegui a assessoria do professor Odécio Sanches, da USP, que fez o plano amostral, e a professora Eliette Salomão Tudisco, que me ensinou. Naquela época era a famosa classificação de Gomes, né? Então, montou, e eu que fui para campo com a equipe, coletamos os dados, e ainda só com a graduação, né, sem qualquer formação adicional, sem iniciação científica, eu consegui publicar esse artigo, Avaliação do Estado Nutricional de Crianças menores de 5 anos do Estado de Rondônia. Eu publiquei na Revista de Saúde Pública, e logo em seguida publiquei esse outro, que como lá era os postos de saúde que nível 1, né, que era uma pessoa da comunidade que era treinada para atender ali, ó, era a porta de entrada do sistema, mas não tinha estrutura nenhuma, às vezes era até a própria casa dele que funcionava. Eu testei a validade dessa fita, que é uma fita braquial, testei contra a classificação de Gomes, que era o padrão ouro na época, e validei, a gente implementou essas fitinhas que os agentes de saúde usavam no braço da criança, se desse no amarelo ou vermelho, encaminhava para o centro de saúde para eles serem melhor avaliados. Só que isso aqui tem uma historinha, né? Alguém pode pensar assim, o cara só tem graduação, nunca fez iniciação científica, o cara é o campo dentro do mato chupando cana, né? Não foi bem assim. Eu não tinha qualquer noção de que era escrever um artigo científico, e mandei isso para lá, e eu fiz um outro que era de aleitamento materno, foi o primeiro parecer que eu recebi, o cara meteu o cacete sem pena, né? Ele disse, sendo curto e grosso, ele disse, olha, nunca mais na sua vida se atreva a mandar uma porcaria dessa para a Revista de Saúde Pública. Aí eu digo, pronto, nunca mais na minha vida eu vou me atrever, né? Baixei a bola, né? Aí, logo em seguida, eu recebi o parecer desse outro, dizendo o que eu tinha que fazer, mas eles tinham todo o interesse do mundo, porque era um estudo numa região que não tinha qualquer informação, e a revista queria produzir. Então, praticamente, eles me pegaram na minha mão. Você faz isso, e eu fiz e foi publicado. Tá? E na minha ingenuidade, quando eu mandei, naquele tempo não tinha internet, a gente botava tudo no envelope e mandava pelo correio. Na minha ingenuidade, eu achava que quem fosse ler o de aleitamento materno ia ler o outro também. Só que não tinha nada. Aí a parte de metodologia, isso já foi explicado no outro. Expliquei outro, o cara não está sabendo qual é o outro. Enfim, então, a falta de oportunidade na iniciação científica poderia ter matado o possível pesquisador que eu sou hoje, porque se eu tivesse recebido só aquele primeiro parecer, pode ter certeza que nunca mais na minha vida eu ia pensar na hipótese de ser pesquisador. Tá? Então, mas graças a Deus, né, eles pegaram na minha mão e me ajudaram a fazer esse primeiro, e a partir desse primeiro eu vi que era possível, né, que não era outra coisa, bicho de sete cabeças, né, e estamos aqui para contar a história. Com relação a diferencial em termos de incentivo, eu coloquei aqui um amigo meu, que é da UERJ, que tem um perfil muito parecido com o meu, da minha mesma faixa etária, trabalha com o que eu trabalho, enfim, somos parceiros em alguns projetos, mas aqui eu omiti, obviamente, o nome dele, para não interessa, né, quem é, interessa a situação. Então, aqui tem a métrica que avalia, né, a produtividade dele, essa é a métrica que nos avalia. Então, esse colega, ele tem, no conjunto dos artigos que ele publicou, ele tem 1.630 citações. Tá? Os trabalhos dele no conjunto foram citados 1.630 vezes. O índice H dele é de 20, ou seja, de todos os trabalhos que ele publicou, ele tem 20 que receberam pelo menos 20 citações. E o IH, que é o trabalho que recebeu pelo menos 10 citações, ele tem 36. Então, dos trabalhos dele, 36 receberam pelo menos 10 citações. Esse aqui é o meu. Então, do conjunto dos artigos que eu já publiquei,
eu recebi 5.129 citações. Meu índice H é 30, ou seja, são 30 artigos que receberam pelo menos 30 citações. E o índice IH, né, são 60 artigos que foram citados pelo menos 10 vezes. Então, olhando pela métrica, eu pelo menos mereceria receber a mesma recompensa que o meu colega lá do Rio de Janeiro tem. Mas esse professor, né, ele possui bolsa de produtividade científica para o cientista, que é uma bolsa da própria instituição dele, que é a UERJ. Ele é jovem cientista do nosso estado, que é da FAPERJ, essa bolsa, e, assim como eu, ele é bolsista de produtividade, ou seja, ele tem 3 bolsas de produtividade. Eu só tenho a do CNPq, certo? E os financiamentos que ele tem hoje, né, vigente, ele tem 280 mil da FAPERJ e tem 350 mil, né, da UERJ. Ou seja, ele tem esse valor todinho de instituições do Rio de Janeiro. Tá? E eu, com a métrica superior à dele, com os projetos muito bem avaliados lá no CNPq, inclusive, o que eu tenho hoje é de 130 mil de CNPq e 75 mil de um edital FAPESP. Ou seja, então, é uma discrepância que não tem explicação, né? Não tem explicação uma coisa dessa. Ou seja, em resumo, ele tem muito mais condições de fazer trabalhos mais bem elaborados, com infraestrutura melhor e, consequentemente, produzir mais e com melhor qualidade do que eu tenho. Não dá para competir dessa forma. E só um detalhe aqui, nesse edital aqui, FAPEL-FAPESP, que é conjunto da minha FAPEL com São Paulo, eu recebi 75 mil e a colega de lá recebeu 3 vezes mais. Tá? Multiplica 3 vezes 75 foi que ela recebeu. Sendo que eu fui responsável para levar a equipe para campo, pagar hospedagem, transporte, equipar tudo, e lá ela aplicou nem esses 75 mil para empatar comigo, ela conseguiu investir aqui, porque disse que não, isso não, a FAPESP não permite que faça isso em Alagoas, só pode fazer lá. Tá certo? Então, é uma injustiça muito grande, né, nessa distribuição das condições objetivas para que a gente faça pesquisa nesse país. Então, para concluir, eu apresento esse esquema aqui, né, que é Desafios de um Pesquisador em Saúde Pública no Nordeste, que aí não é só em saúde pública, em qualquer área, né? Tudo isso em função das disparidades e assimetrias regionais, que diminui para a gente as oportunidades. Aliado a isso, quem é um pesquisador preto, né, ainda sofre o racismo estrutural, conforme ficou demonstrado. Não é só a questão regional, né? Se a gente comparar as oportunidades, comparando Alagoas com Pernambuco, Bahia, por exemplo, é um diferencial também grande, então são diferenciais extra- e intra-regionais. E diante disso tudo que foi colocado, quando a gente reclama, como palavra que está na moda atualmente, é o vitimismo, aí eu deixo para reflexão de cada um, né? Achar que a gente reclamar dessas injustiças em termos de oportunidades, se é vitimismo ou é uma realidade. Tá? Mas como que a gente pode vencer isso? Com a capacidade empreendedora, imaginação e criatividade, disposição e ousadia. Então, era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição para as perguntas. Eu queria agradecer muito a você, Haroldo, pela palestra, que eu acho que, inclusive, ela deveria ser
Vai ficar aqui a gravação dessa palestra. Eu acho que ela deve ser divulgada, repercutida, sobretudo nos estados como nossos, né, como os nossos estados, né, Pernambuco e Alagoas, mas também outros, né, porque você coloca de uma maneira quantitativa, né, a realidade que leva às injustiças, né, também, injustiças. E os números não mentem, né? Eles estão aí para você ver e tudo. E também de uma maneira qualitativa, de experiência, né? A gente se conhece há tantos anos, né? Acho que já vai fazer bem uns 40 anos, não sei, não me lembro. Por aí. Por aí, a gente já se conhece, a gente tem uma trajetória, claro que eu fiz uma coisa, você fez outra, mas a gente tem uma trajetória que se acompanha e tal, né? E a gente vê, né, e que isso não é de agora, né? Isso tem uma raiz, assim como o racismo estrutural, tem um problema estrutural também das oportunidades no país, sabe? Então, é por isso que se você seguir minha trajetória, eu evitei muito de fazer... não sei se isso é um preconceito, mas de ter uma relação... Eu preferia ter uma relação com outros países do que ter uma relação com São Paulo, porque eu vejo isso aí, sabe? Essa o último relato que você me deu, eu vi várias vezes, inclusive com colegas lá de Alagoas também, viu? Pessoas que vêm para o Nordeste dizer o que a gente tem que fazer, né? E no fim elas ganham os louros de tudo e, bem, enfim, sabe? Então tem uma colega nossa de Alagoas, vou dizer o nome, mas que acho que ela serviu de escada para uma outra colega de São Paulo, que hoje é famosa, bom, a gente escreveu até livro com elas e tal, mas daqui, né, a nossa contribuição daqui. Bem, enfim, eu vou fazer algumas perguntas só, né, e lembrar algumas coisas, porque você colocou uma coisa importantíssima, sabe? Por exemplo, falar em nutrição. Falar em nutrição é falar no Nordeste. Não é só pelos problemas que a nutrição tem no Nordeste, não, mas pelos pesquisadores que o Nordeste fizeram aparecer no cenário nacional e internacional, né? Quem não sabe sobre a importância de um Josué de Castro para o mundo? Quem não sabe a importância de um Nelson Chaves para o Brasil? Sabe? Quem não conhece a história de Naide Teodósio? Né? A sua própria história, sabe, Haroldo? Você está contando aí, eu sou testemunha disso, né? A importância, né, para Alagoas, né? Nós olha o número de estudantes que você trouxe hoje para cá, né? Então, isso é fundamental, né? Porque, como você disse e como a gente atesta, a pesquisa ela é consequência da pós-graduação, e quanto mais pós-graduandos você tiver, e quanto mais gente com a oportunidade de ter coisas que a gente não teve, que você conta, que é a iniciação científica, então daí se entende tudo o que houve, né? o que há. Bem, mas eu queria só também lembrar o seguinte: você fala de Luiz de Carvalho, né, como uma parte da sua história. Luiz de Carvalho vai nos apresentar a última palestra aqui sobre a Luiz Bezerra Coutinho. Sabe, a Luiz Bezerra Coutinho foi um grande cientista nosso, entendeu? Ele era da patologia, era médico e é um cara que trabalhou com Linus Pauling, viu? E era um gênio, né? Então, o Luiz vai falar sobre isso, né? E você sabe que o Luiz é uma figura, né? Além de... ele fala as coisas com alegria, né? Isso é que é legal. Josefina Bressan, uma grande amiga, uma pessoa séria. Ela é paulista, mas está radicada
radicada em Minas Gerais, mas ela é paulista. É como eu sou carioca, mas eu sou pernambucano. Eu não gosto de ser, sabe? Eu tive esse acaso de nascer no Rio, mas meus pais são daqui, não é? São do Nordeste. Enfim, você fala. Igual a sua, eu nasci em Resende, mas com 5 anos fui para Pernambuco. Eu não sei, eu falei para provocar. Você fala de Pedro Israel, a importância de Pedro, né? A importância antes dele de Malaquias, né? Então você fala de um bocado de gente assim que lembrar os meninos que estão aqui, porque sem história, sabe, a gente não. Por isso que eu mando para eles de vez em quando um retrato. Ó, quem é essa que essa semana eu mandei o retrato de doutora Anaíde e mandei o retrato de Ana Maria Braga, sabe? Da Globo? Da Globo, claro. Mandei para ver quem eles conheciam, entendeu? Bom, mas não caíram na armadilha, não, viu? Mas é natural, sabe, que os nossos heróis, os cientistas, eles são pouco divulgados, né? Eu achei muito bonito você colocar a questão do racismo estrutural, né? É um tema que a gente vai falar, mas a pergunta é o seguinte, né? Eu vou parar por aqui, porque senão as pessoas precisam também perguntar, né? Eu queria que você reafirmasse, assim, você como um pesquisador nordestino, né? Você teve uma série de problemas, mas o que é fundamental para a gente vencer esses problemas? Você como pesquisador, a sua vida pessoal e tudo, o que foi importante, como exemplo para quem está ouvindo, de fazer ciência no Nordeste, né? O que é importante para uma pessoa que está começando hoje e que está na pós-graduação, não é começando hoje, mas está na pós-graduação e que tenha o sonho de fazer pesquisa aqui. Então, deixa aberto para você, e eu digo às pessoas que já podem levantar a mão para fazerem perguntas, né? Parece que já tem aí, viu? Deixa eu botar aqui que eu... aí está na ordem aí, depois você responde, está no chat. Não sei se você está vendo aí, sabe, Haroldo? Você está vendo? De vez em quando eu levanto a mãozinha aqui, mas... Pronto, aí no chat tem a ordem, mas eu vou ver aqui, eu posso dizer a você como é que está. Primeiro, depois que você responder a minha pergunta, tem Antonieta, Joaci e Sandra Lopes de Souza, que é a nossa... Sandra é a nossa professora, e você deve conhecê-la também, que ela veio depois da gente, viu? E ela está aqui levantando a mãozinha dela também. Bom, aí tem essas questões aí que eu deixo para você ficar à vontade para responder, viu? Raul, sendo muito sincero, eu sou uma pessoa, por isso que eu botei aquela frase no final, porque quando eu fui para Rondônia era território federal. E 4 anos depois que eu cheguei lá, por decreto federal, decreto do presidente da República na época, né, transformou no estado de Rondônia. E nós que fomos contratados na época de território, nós éramos, então, funcionários federais. E, passando para estado, a gente ficou com a alternativa de optar para passar por quadro estadual ou entrar no chamado quadro em extinção, mas continuando funcionário público federal. E, nesse caso, a gente teria alternativa para ir para qualquer lugar do país, desde que nos aceitasse. Certo? A minha primeira alternativa foi para o UFPE, só que o meu cargo lá era nutricionista, e na UFPE, na nutrição, não tem cargo de nutricionista, é só professor. Então, depois de rolar muito tempo, inclusive, Raul, depois de muito tempo eu descobri que houve até uma manobra por conta disso, porque quando eu mandei a cartinha pedindo, né, para perguntar se me aceitavam, se me queriam, eu coloquei como referência professor Malaquias e, se eu não me engano, a professora Anunciada. E, na época, estava havendo uma eleição acirrada para quem ia assumir a direção aí do Instituto. Resultado, quando já estava na mesa do reitor, me disseram, está tudo certo, só falta o reitor assinar.
alguém que era um candidato forte de influência política foi lá, cochichou no ouvido do reitor e ele indeferiu. Nessa altura eu já tinha vendido minha casa lá, meu carro, estava com a mala pronta, só esperando sair a portaria para vir embora. Resultado, fiquei mais uns 3 meses lá morando na casa de amigo, porque... E eu não tinha a menor história, que eu digo, que sacana, como é que me disseram que estava tudo certo e depois não deu certo? Aí só depois de muitos anos, eu não me lembro quem foi, alguma pessoa, algum colega seu daí, você sabe o que aconteceu naquela época? Eu só sei que negaram, né? Olha, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa, o candidato lá foi lá, porque como eu referi o Malaquias, se eu chegasse, ia ser um voto a mais para um grupo que estava disputando ali o espaço político, entendeu? Você veja que eu totalmente inocente da coisa, mas já fui vítima do processo. Então, grande problema na vida da gente são as próprias pessoas, né? E, voltando para o meu contexto aqui, a grande dificuldade que eu tenho e que eu sempre tive é exatamente pessoas. Porque se você chega num ambiente profícuo, onde todo mundo quer avançar, todo mundo quer sua instituição tenha o melhor padrão possível, você vai ter o apoio desses colegas para fazer isso. Mas se essas pessoas querem estar na sua zona de conforto, aí chega uma pessoa para querer tirar você desse status, você começa a incomodar. E você recebe retaliação que você não faz ideia, de calúnia, de perseguição, de coisas desse tipo, que tem que ter muita disposição na vida para poder não desistir. E realmente a minha grande dificuldade nessa minha trajetória foi nesse aspecto. Tanto é que eu sou reconhecido totalmente fora da UFAL. Só para você ter uma ideia, já que você falou de José de Castro, uma escola, acho que talvez a segunda importância aqui em Alagoas, que é a Escola de Nutrição lá do SESMAC, eles inauguraram, há um tempo atrás, um centro uma escola para os alunos treinar, uma clínica escola de nutrição. E tinha que dar um nome a essa clínica escola. Aí os professores de lá da nutrição, do SESMAC, sugeriram colocar Josué de Castro. Então, Escola de Nutrição Josué de Castro. Aí o reitor do SESMAC disse, mas quem foi esse Josué de Castro? Ele é de uma área, não tem nada a ver com a nutrição, não tem nada a ver com saúde. Mas quem é esse tal de Josué de Castro? Foi um grande pesquisador, né, tal, lá de Pernambuco, reconhecido nacionalmente. Mas a gente está aqui em Alagoas, por que não coloca alguém de Alagoas? Não pode ser. Aí fizeram um levantamento lá para quem seria a pessoa e escolheram o meu nome. Então está lá até hoje, né? Escola de Nutrição, professor Haroldo Ferreira, está lá meu nome. E já fui homenageado por todas as outras escolas aqui, mas a minha especificamente tem muita gente que tem um pé atrás, né? E eu estou quieto no meu canto, não mexo com ninguém, só querendo fazer o meu trabalho, mas às vezes o trabalho de alguém incomoda quem não quer seguir junto, né? Quem não quer avançar. Olha, essa realmente é a minha maior dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou lá contestar, porque vou mandar tirar teu nome, botar o nome de José de Castro, porque José de Castro é meu parente, viu? Brincadeira, claro que não. É justo. Não, eu sou assim, eu sou sempre, né, mas dentro desse meu contexto, tá entendendo, Raul? Dentro desse meu contexto, eu me sinto totalmente realizado, porque eu era suplente do Malaquias Batista Filho no Conselho Nacional. Aí eu dizia, olha, para mim é uma honra, é mais honra ser suplente do professor Malaquias do que se eu fosse o titular. Porque se eu fosse titular, lá tem uns 100 e poucos titulares, eu era só mais um, mas suplente do professor Malaquias só tem eu, então isso para mim é um prêmio, né? Então, estava satisfeito com isso. Haroldo, é tão bom ouvir você falar de Malaquias, que eu acho que muitos que estão aqui não conhecem Malaquias. Malaquias eu considero a história da nutrição no país, a história viva, porque ele ainda
ele está vivo ainda, né? Já bem velhinho, mas ele está vivo. E é o grande pesquisador da nossa área que a gente tem, né? Eu tenho um carinho especial a Malaquias, né? E eu acho que render homenagem a Malaquias é o mínimo que a gente pode fazer, né? Mas eu fico feliz do pessoal ter pensado nisso, sabe? É claro que tem que ser as pessoas. É isso, tem que ser pessoas que têm a ver com a pesquisa, que têm a ver com a nutrição e que são do Estado, né? Eu depois, em off, depois eu converso sobre a pesquisadora que eu estava falando, de São Paulo e tal e tal. Estou curioso. Meus alunos, quando você falou isso, todos os meus alunos aqui deveram estar rindo aqui sozinhos, né? Está tudo com a câmera fechada, porque a situação que você falou se reproduz exatamente na experiência que a gente teve nesse edital. Né? Com certeza. Achando que é o dono, né? Deus, o projeto eu já tinha submetido um ano antes para o CNPq e tinha sido aprovado, senão... Muitas vezes eles vêm a aprender com a gente. Não, sério, é sério. Veja só, nós temos o problema de nutrição há muitos anos, sabe? Nós temos os grandes cientistas que trabalharam em nutrição para resolver o problema. Veja, nós fizemos parte, podemos falar porque não somos do Estado, mas nós fizemos parte do Instituto de Nutrição, da pós-graduação, que é uma das primeiras no país e que, sendo do Nordeste, foi uma que tiveram o maior nível no país. Então, não é qualquer coisa. É claro que essa história vai mudando e tudo, né? Hoje em dia, por exemplo, a Paraíba, rapaz, está num progresso enorme na área da nutrição, entendeu? E provavelmente vocês vão chegar também, vocês vão ter isso também, porque é uma coisa que você colocou ali, que eu acho que é fundamental, é dinheiro. Pesquisa, não se faz pesquisa sem dinheiro. Então, quando você tem uma FAP que é importante, se vai para frente, você não pode fazer uma pós-graduação sem ter bolsas que você possa dar aos estudantes, a não ser que você só queira estudante de elite, né? Que se sustente. E não é o caso. Às vezes, os melhores estudantes são pessoas que vêm de uma classe que não é tão privilegiada e precisam da bolsa. Está entendendo? Então, são coisas que você colocou. Eu achei um espetáculo essa. Eu vou, inclusive, recomendar que ela seja, que você fale isso em outras pós-graduações, né? Mesmo na nutrição, sabe? Eu acho que é importante. Mas se começar a falar, eu não vou falar mais. Vou deixar aqui para o pessoal fazer as perguntas que quiserem, viu? Pronto, você pode responder, Antonieta. Boa tarde, professor Haroldo. Boa tarde, todo mundo. Queria parabenizá-lo pela sua palestra. Eu fiquei muito feliz com o conhecimento que a gente conseguiu receber hoje. Realmente, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção dessa falta de incentivo que o Nordeste recebe. É como se aqui a gente fosse um microcosmo aqui do que acontece no nosso país, na verdade, né? O que acontece dentro da universidade. E aí, assim, eu queria perguntar para o senhor, assim, quando foi que o senhor se deu conta, na verdade, da importância, né? Porque o senhor falou assim que quando estava lá em Rondônia, que ia para Brasília e tal, e não tinha essa noção ali da importância da questão política, né? Então, a gente não vive sem a política, não dá para você viver fora da política, não dá para você ser apolítico, né? Não dá, então você tem que se envolver com isso de certa forma, porque é através da política que as coisas acontecem, né, no nosso país e na vida acadêmica, né? E a minha pergunta era em cima disso, assim, teve algum momento, teve algum start, assim, ou foi aos poucos, assim, que o senhor foi percebendo? E, assim, parabéns, o senhor é um dos heróis aí também que o professor Raul falou, viu? Parabéns. Obrigado. Aliás, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que mandaram. Eu sou meio lerdo para ficar olhando o chat, viu? Mas de vez em quando subia, eu via que a pessoa estava parabenizando, mas aí a todos que parabenizaram, disseram alguma palavra de incentivo, eu já agradeço geral, que eu sou meio devagar para isso, para ficar olhando aqui o que se escreve. Mas isso não se deu
de uma hora para outra, né? Nem também teve um gatilho específico, não. É um histórico, né, que a gente vai vivenciando. Mas, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei logo aqui em Alagoas, eu odiava o PT, porque o pessoal que era do PT era justamente esse que me fazia oposição, que queria que eu queria transformar a unidade em elite, que esse negócio de mestrado é para quem quer ser melhor do que os outros, porque naquela época na unidade inteira não tinha um único doutor e tinha uns 3 ou 4 com mestrado, mas também que morreram ali no mestrado, né? E tinha essa visão. E eles eram muito radicais, aí eu criei um abuso mesmo, né? Eu falava em PT, eu dava piti. Mas aí, quando o Lula se candidatou, ele foi concorrer com o Fernando Henrique. Aí a gente analisava. O Fernando Henrique fez doutorado lá na Osborne, como é? Lá em Paris, né? Ele fez fez doutorado lá. Quando eu estava fazendo doutorado, inclusive, a gente lia muitos textos que eu achava bonito, mas não entendia nada, né, do materialismo dialético, blá, blá, blá. Aí Lula, metalúrgico, semi-analfabeto, eu digo, esse cara não tem, e ainda mais de PT, né, que só pensa em greve. Digo, esse cara não tem com a mínima condição de ser presidente. Aí brigava. Quem viesse falar de Lula perto de mim era Fernando Henrique, né? Resultado, Fernando Henrique entrou. A primeira coisa, não, né? Entre as prioridades dele estava privatizar o ensino federal. Na concepção deles, era o ensino fundamental era do município, o ensino médio era do Estado, e o federal, que deveria ser federal, aliás, o superior, que deveria ser federal, ele queria privatizar. Então, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, ele que era uma época que tinha muita inflação, ele não reajustava os nossos salários, ele não trabalhava o orçamento da universidade. Eu me lembro que a gente fazia assembleia, o pessoal querendo fazer greve, eu digo, fazer greve porque se ele quer fechar, a gente vai fazer o jogo dele, né? Então, a gente não fazia greve para não fechar. Então, o lixo se acumulando, sem segurança, que não tinha dinheiro para pagar, enfim, é um caos total. E se passasse, ele foi 4 anos, depois foi mais 4, se o PSDB fosse sucessor desse segundo mandato dele, pode ter certeza que não tinha mais Universidade Federal. Inclusive, algumas federais deixaram de ser e atenderam a pressão dele e passaram para fundações. Lá em Rondônia foi uma, né? Eles deixaram de ser federal, virou Fundação Universidade do Estado de Rondônia. E nós resistindo com muita dificuldade, e finalmente Lula entrou, Lula fez a reversão. Lula, todos os governos do PT investiram na educação, pesado, nossos salários foram, né, melhorados, enfim, tudo aquilo que eu achava que era de um lado, eu vi que, e hoje eu sou Lula fanático. Quem vier falar de outra coisa perto de mim vira meu inimigo. Mas porque ele mostrou com ações, então não sou, porque é PT, é porque é Lula, não, são as políticas públicas que ele defende, que eu sou fanático. Né? A gente vivia, né, Raul, tempo de graduação, naquela época que era ditadura militar, a gente fazia aquelas passeatas, eu via muito, o Humberto Costa, ele era presidente do DCE, fazia os discursos lá, e tudo passava, não, é decisão, isso não é porque o país é pobre, isso depende de decisão política, a gente só vivia escutando isso. É a dívida externa, depois quando o Lula entrou, agora a dívida externa nem teve alarde, né? Era uma coisa que dizia que até os Estados Unidos ia tomar a Amazônia por conta da dívida externa, e o negócio foi assim. Então, por conta das políticas públicas, então a gente muda, né? Então, por isso que eu falo sempre, não adianta a gente escutar, a gente tem que analisar a história da pessoa, o que ela faz, o que ela defende. Né? Porque se a gente... Inclusive, o pessoal aqui da Bolsonaro mesmo, ele tem uma coisa que ninguém pode falar, ele não mente. Assim, em termos de política, né? Que ele diz, eu não gosto de preto, eu não gosto disso, eu quero mandar matar tudo que é. Ele diz mesmo, claramente. Eu fico até impressionado como é que as pessoas ainda apoiam, né? Porque eu já vi ele falando claramente que
que se dependesse dele era para exterminar tudo que é índio, e elogiando os oficiais americanos, que lá não tem esse problema, porque eles resolveram logo na base. Então, foi mais ou menos esse processo, observando, né? Próximo, Sandra Lopes. Aqui, ou é Joaci ou é Sandra agora. Sandra já deve estar com cãibra, viu, Raul? Hã? A Sandra já deve estar com cãibra no braço aqui, que faz uma hora que ela está com o braço levantado. Eu não sei quem foi, Bruno. Joaci. Eu reitero, Joaci, que depende da vontade de quem está menos privilegiado, certo? Porque eu estou nesse contexto e quando a gente avalia na média de Alagoas, por exemplo, eu não estou nessa média. E eu posso te garantir que eu nunca tive privilégio na minha vida. Pelo contrário. Eu nunca tive privilégio, mas eu não desisto. Então, aquilo, eu repito, eu já tinha repetido na pergunta, já tinha falado na pergunta do Raul, eu acho que depende da determinação de todo mundo. Então, se eu tivesse um grupo, e outros grupos, e outros grupos, e outros grupos, aqui em Alagoas, que realmente quisessem sair desse marasmo, a gente sairia sim. Existem caminhos, tá? Existem alternativas que a gente pode vencer e conquistar a possibilidade de fazer. Quando eu fiz o meu primeiro diagnóstico de saúde materna e infantil de Alagoas, que eu fiz em 2005, antes eu fazia as pesquisas pequenininhas, tal, o grande inquérito que eu fiz foi em 2005, né, de âmbito estadual, o meio de transporte era a minha Zafira. Né? Eu não tinha mestrado ainda, né? Eu pegava a minha Zafira, que é de 7 lugares, o trânsito naquela época não era tão exigente, botava um no colo do outro e ia embora para o sertão, para tudo que é bocada, dormindo em colchonete, quando conseguia um espaço de uma escola, alguma coisa. A gente passou 4 meses nessa batida, certo? Se eu fosse esperar, naquela época eu me lembro, foi 14 mil reais. Hoje deve dar o quê? Uns 80, 100 no máximo, para fazer um inquérito. Eu vejo os projetos do César Vítor, vai para mais de 5 milhões. Aí, se realmente a gente esperar as condições perfeitas, a gente não faz, mas foi a partir daquele primeiro que aí eu já consegui um projeto maior, multicêntrico, com bem mais recursos, mas é lutando, né, tirando leite de pedra que a gente vai mostrando o que é capaz de fazer. Inclusive, eu digo sempre, às vezes, por exemplo, eu tenho projeto de polimorfismo, não sei nem se a Andrea está aí, que é o projeto de mestrado dela. Então, a gente trabalha com população indígena, trabalha saúde mental, anemia, enfim, uma série de indicadores na população indígena, e tem um que a gente quer estudar, a prevalência de polimorfismo, que pudesse explicar algumas doenças crônicas que prevalecem lá. Eu não entendo nada de polimorfismo, mas aí eu encontrei um amigo muito bem, né, com intenção de contribuir, e abriu as portas do laboratório dele, então ele tem uma infraestrutura lá para fazer, tem um know-how de como é que faz as análises, e eu coloco ele na minha equipe. Então, quando o pessoal do CNPq vai analisar o projeto, ele vai ver polimorfismo. Aí ele vai lá, não, mas esse cara nunca fez nada com polimorfismo. Ah, não, mas aqui tem um pesquisador que já publica bem, tem uma infraestrutura, então o cara vai analisar no todo, né? Então, essas parcerias são muito importantes para respaldar os nossos projetos. Então, se a gente correr atrás, se a gente buscar, a gente consegue. Por mais dificuldade que a gente encontra, a gente faz, e na medida que a gente faz, da próxima vez a gente tem a competência de mostrar que tem experiência naquilo, que se investir, tem retorno. Então, é assim que se faz, e tem que ser mais gente
mais pessoas acreditarem nisso, a gente deixa de estar naquelas rabeiras lá vergonhosas que é, sim, falta de investimento, é falta de incentivo, mas eu acho que depende também muito das pessoas quererem sair disso. É isso, Joaci? Uma coisa eu posso afirmar, né? Se a gente ficar esperando que venha o montante financeiro que vai para São Paulo, que venha para Alagoas, pode puxar uma rede e dormir. Não vem, não. A gente tem que conquistar, né? Boa tarde, Sandra? boa tarde a todos, boa tarde, Haroldo. É sempre a mesma tecla, né? A gente que está aqui no Nordeste sabe das dificuldades e é preciso de muita motivação para continuar. Então, é bom a gente dizer para esses jovens que estão aí querendo ser doutores ou mestres que a batalha é grande. Se você não tiver motivação, você não vai para lugar nenhum. Porque a gente tem uma desigualdade imensa e é assim mesmo, né? Eu me lembro de você, Haroldo, eu acho, quando você tentou um Dinter com a UFPE, não foi isso? Que você veio para cá, a gente fez uma reunião lá na nutrição, e você colocou, era muito importante um Dinter para Alagoas, né? Eu acho que na época você só tinha mestrado. Não deu certo, mas você tentou, estava lá batalhando, né? Sua figura. Mais uma vez, as pessoas, né, Sandra? Exato. Na realidade, nós conseguimos, foi uma luta enorme naquela reunião, a gente esperando como é o nome, Raul, que estava na minha banca de titular? Ilman. A Ilma estava no IMIP com os alunos, a gente ficou esperando a Ilma chegar para dar quórum. Aí, depois de muita discussão, nós aprovamos, foi para a CAPES, foi aprovado o dinheiro, na época, R$300 mil, foi depositado, eu recebi o cartãozinho, mas depois eu saí da direção, não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu, que eu só tenho certeza, a minha única certeza é que, sabendo da responsabilidade da Mônica Osório e de todo o grupo aí, eu tenho certeza que não foi à toa que desistiram de tocar. Então, se não havia o respaldo, a contrapartida de quem propôs, vocês tiveram toda... Agora eu não posso falar mais, que nunca ninguém me disse o que concretamente aconteceu, que o negócio desandou, né? Mas isso estava dentro do nosso planejamento estratégico, e eu tenho certeza que, se tivesse seguido como a gente planejou, nosso doutorado já estava implantado há muito tempo, né? Mas houve toda essa problemática, houve um retrocesso, baixou nota, quase fecha, e só agora que está sendo retomado e passou para 4, finalmente vai sair o doutorado. Parabéns. Toda a batalha que você tem na frente da nutrição, do Nordeste, de Alagoas, que, como você disse, né, você foi pioneiro. Mas eu queria te questionar sobre um daquelas dicas, daqueles incentivos lá do Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Que prega ou que quer que a gente forme mais mestres e doutores, né? Isso é ampliação de mestres e doutores. Eu queria ver sua opinião, queria saber sua opinião sobre como é que a gente forma tanto mestre e doutor se a gente não tem como absorvê-los depois, né? Essa é uma grande dificuldade. Naquele próprio documento tem um dos desafios, né? Aqui tem essa história, o cara tem doutorado e está dirigindo Uber. Então, eles estão trabalhando na expectativa de ter uma interação maior entre a academia e as empresas. Isso já há algum tempo que vem sendo fomentado, né? Eu particularmente não gosto muito, não, porque você teria que direcionar a sua pesquisa para os interesses capitalistas. Eu que trabalho com saúde pública seria muito complicado, né? Mas, dependendo da área, eu acho que nos Estados Unidos, inclusive, eu não fiz esse levantamento, mas eu escuto muito falar que nos Estados Unidos o grande propulsor da ciência lá, da ciência e tecnologia, são as empresas privadas, né? Lá. Né? Mas aí eu não sei até que ponto, e com relação a essa situação de redistribuir, por exemplo, vamos deixar de investir na USP, vamos jogar o dinheiro que era da USP e jogar para Alagoas.
Eu também não acho correto, porque você vai pegar um grupo que está produzindo, que se destaca em nível mundial, aí você pega, vai esmagar, tem que ser mantido, né? Agora, o que tem que acontecer é que realmente os grupos, que também não vão jogar dinheiro pela janela, mas os grupos que demonstrarem competência, projetos relevantes e executáveis, que tenham a condição de receber a verba justa para que possa ter essa oportunidade. E a questão do desenvolvimento econômico é aquilo que vai fortalecer as FAPs, né? A FAP, quando o Estado arrecada pouco, a FAP também vai ter pouco para investir. Então, é todo um processo de desenvolvimento econômico que vai levando junto também a ciência e tecnologia, né? E a ciência e tecnologia, por sua vez, realimenta o crescimento e qualidade de vida da população e vai em um ciclo virtuoso, né? A ampliação das nossas universidades também foi um ponto-chave, né? É outra política que está lá proposta. Exato, porque eu fico aqui pensando, aqui a gente tem pertinho da gente o CAV, né, que é o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Eu fico imaginando a quantidade de pesquisadores que tem ali, que poderiam não estar empregados se não houvesse essa Tem a de Petrolina também, que inclusive tem ex-alunos nossos lá atuando. Exato, na Univesp, né? Caruaru também tem um centro importante. Então, eu fico imaginando, se não houvesse essa interiorização, como é que esses pesquisadores estariam nesse momento, né? Eu acho que é uma das estratégias. Não sei como é que vai acontecer daqui para frente, mas a gente fica torcendo, né? É. Sempre. Parabéns, o Haroldo. Vamos seguindo. Muito obrigado. Ninguém mais quer fazer alguma questão? Alguém de Alagoas? Antonieta. Eu não sei se eu posso perguntar de novo, mas na verdade... Pode, claro que pode. É só uma questão assim, tanto o professor Haroldo como a professora Sandra, que foi uma pergunta da professora Sandra, inclusive, essa questão de ter mais pessoas, né, nossa população tenha mais mestres e doutores. Eu acho assim, porque fica essa preocupação, né, e aí, como que a gente faz para ter essa absorção dessas pessoas? Mas, assim, eu sou fisioterapeuta e há um bom tempo já, lá nos Estados Unidos, a fisioterapia, os alunos eles já saem com nível de doutor. Por exemplo, se eu quiser ir trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, eu tenho que ou ter doutorado para poder ter uma prova para fazer lá e tal, ou eu tenho que complementar os meus estudos lá, porque eu sou mestre. Então, assim, eu percebo, porque, assim, quanto mais eu estudo prática baseada em evidência, mais eu vou ficando exigente, né, e chata com as minhas escolhas, principalmente de profissionais da área médica. Então, assim, quando eu vejo alguém muito afastado da ciência, às vezes até por falas que eu já pesquisei sobre aquilo ali, e eu sei que não é bem daquela forma, então eu já fico sem querer para aquela pessoa. Então, eu tenho, inclusive, dificuldade de encontrar profissionais de determinadas especialidades para ir, né? Então, eu fui para uma otorrino, eu tinha ido para um otorrino anterior, e aí me indicaram essa outra, não, ela é especialista em tontura e tal, eu fui levar minha filha, que estava com as tonturas e tal, e ela era da academia, assim, trabalhava na clínica, né, mas também tinha feito mestrado, doutorado. A conversa dela é completamente diferente, né? Mesma coisa quando eu fui procurar uma ginecologista, né? Estou chegando agora na menopausa e eu queria saber exatamente, olha, eu tenho câncer de mama na minha família, mas eu estou muito mal em termos de qualidade de vida por conta da questão da menopausa. Aí as médicas que haviam me atendido, todas elas falaram, não, é melhor você não fazer reposição hormonal. E aí eu resolvi para a doutora Melânia Amorim. E aí Melânia falou, não, nada disso, vamos fazer um bocado de teste com você. Aí fez questionários para saber os riscos que eu tinha em relação à questão cardiovascular, porque muitas vezes o meu risco pode ser maior de ter demência, de ter problemas cardiovasculares, por não fazer a reposição hormonal. Então, assim, eu preciso colocar na balança,
Então, eu posso Tem que investigar, né, para saber a minimizar os meus conduta. fatores de risco. Por exemplo, a gente já sabe que obesidade, álcool, inclusive foi falado aqui na palestra, né, do professor Ong, né, sobre que são fatores importantes. Então, por exemplo, eu não bebo porque eu sei que já... Mas aí afeta a saúde mental, viu? E HDL. Toma um vinhozinho para subir HDL e a saúde mental ficar em dia. Tacinha de vinho, entendeu? Então, assim, e luto contra essa questão do peso, né? Vivo nessa luta constante aí e tal. E me obrigo a fazer exercício constantemente. Então, assim, eu acho que faz, sabe, professores, uma diferença muito grande. E a gente precisa ter profissionais aí que tenham que estejam alinhados com a ciência, né? Mesmo que não estejam diretamente na academia. Nesse aspecto, inclusive, foi até surpresa para mim. Eu fui até, minha esposa foi convidada para fazer uma palestra lá pela EBC, né? Que ela agora já está no cargo de gerência na EBC, no Hospital Universitário daqui, e ela foi chamada para... O pessoal do Rio Grande do Norte está muito avançado lá nessa parte hospitalar, né? Mas lá é profissional. Eles têm mestrado e doutorado profissional, e eu ficava, que tem, né? Mas quando a gente pensa no mestrado, inclusive eu digo para os alunos, não, eu quero trabalhar muito na clínica, eu vou fazer mestrado para ser um profissional melhor. Eu digo, olha, é melhor você ir para a residência, que lá no mestrado você não vai ser um nutricionista melhor porque fez mestrado, muito menos porque fez doutorado. A gente pensa no mestrado para formar o professor e no doutorado para formar o pesquisador, muito embora na prática a gente não faz isso de forma muito dissociada, não, né? Eu não conheço pesquisador que não é professor e vice-versa. Eu acho que é um contínuo, né? Mas, estritamente falando, seria isso, o mestre para formar docentes e o doutorado para formar pesquisadores. E talvez isso depende de uma vocação muito intrínseca de cada pessoa. Tá? Não é porque você que fez o doutorado que você se tornou um pesquisador. Eu acho que isso é um dom, assim como é jogar futebol, como é cantar, a pessoa tem que ter aquele dom. Então, a gente conhece muita gente que fez doutorado, mas não se tornou um pesquisador independente, certo? Mas aí, essas pessoas que têm essa vontade de se qualificar profissionalmente, aí lá no Rio Grande do Norte eu vi realmente o que eles faziam. Aí sim, se você fizer um mestrado profissional, um doutorado profissional, você fica extremamente habilitado profissionalmente, né? Você aprende nesses programas realmente a exercer a profissão, né? Como se fosse uma residência mais, sei lá, mais avançada, mas o foco seria esse, para profissional. E, por outro lado, eles estão tentando articular muito fortemente os mestrados e os doutorados profissionais com as empresas, para que a gente monte programas já articulado com a necessidade de capacitação de profissional, para que a gente libere no mercado profissionais realmente altamente qualificados. Aí tem esse... eu explorei muito pouco, né, mas o número de programas profissionais vem crescendo de forma exponencial, né? Mas aí talvez seja isso, que realmente, se você for para eu acho, né, se você vai para uma fisioterapeuta que tem mestrado e doutorado, eu acho que pode ter uma outra fisioterapeuta que não tem nem mestrado e doutorado e talvez profissionalmente tenha mais habilidades do que ela, que se ela estuda, se ela busca informação. Hoje com o chat GPT, a gente tem uma dúvida de alguma coisa, pega aqui, o cara te dá logo a resposta, digo, agora com isso pode mudar, confirma, te dá um monte de referência na hora, assim, rapidamente, né? Viu, Raul? Eu fico pensando na doutora Naide, naquela época, que era tudo físico, né? Se você não tivesse feito na mão, se você não mandasse uma carta, esperar chegar um documento, veja a dificuldade em relação ao que a gente tem hoje, né? E com todas essas dificuldades, conseguiram ser tão brilhantes, né? Imagine uma doutora Naide hoje, com 30 anos de idade, com acesso a toda essa tecnologia de informação que a gente tem. Era um espetáculo, né? Se pudesse ser assim. Eu me lembro, Haroldo, só para fazer uma anedota com isso, ela me ensinando a escrever, né, a organizar um texto. Aí, hoje a gente usa na internet, no computador, copiar e colar, né?
né? Não é assim? Isso. Copia, cola, copia, cola. Lá era fisicamente, você pegava, cortava o papel assim e colava embaixo, montava o texto, entendeu? Era fisicamente copiar, colar. Era um outro tempo, por exemplo, eu passava a noite calculando fatorial com o doutor Anaíde, vê, que você bota numa máquina, hoje faz tudo, né? Não precisa, quer dizer, a gente perdia muito tempo com coisas que tomavam o tempo, vamos dizer assim, de raciocínio, de pensar do pesquisador. Hoje a gente tem tudo isso, né? Mas a gente vê também que a gente precisa motivar muito os alunos, né? O que eu acho é o seguinte, é que eles não têm noção, muitos deles, não são todos, mas muitos não têm noção das oportunidades que tem agora. Você se lembra como a gente fazia para ver referência? E tinha na biblioteca, pegar aquele curso de contas. Index médicos. Index médico, curso de contas, pegava, ia ler, cara. Hoje Quando chegava dessa grossura, a gente tem que folhear tudo. Aí às vezes demorava um mês para chegar um negócio daquele. Enfim, hoje você tem tudo à mão, tem tudo à mão. Então, hoje, por exemplo, é isso que você diz. Se você for ver seu currículo, meu currículo, o currículo de Sandra Lopes, que está aqui, eu estou referindo só aos que estão aqui, a gente está no mesmo nível do pessoal de qualquer outro canto do país. Agora, somos quantos? 3, 4, no meio de um bocado de gente que poderia ser do mesmo jeito. Por exemplo, eu estimulo muito os meninos a escreverem. Eu não estou me importando. Veja, a coisa mais importante no pesquisador é publicar o que pensa, o que sai, entendeu? Escrever, enfim, né? Então, você vê muito orientador que não está nem aí para isso. Então, não ensina a pessoa a escrever, sabe? Aquilo que você estava dizendo, sabe? Um orientador tem que dar a mão orientando, a dizer, vamos fazer isso, vamos, sabe? Aí, por isso que eu fico enchendo o saco deles. Você já escreveu? Você escreve. A disciplina, eu me importo muito mais com a capacidade que eles têm de, por exemplo, mostrar essa palestra de uma forma concisa, profunda, do que propriamente estar tentando aprender coisas numa aula que você não consegue, entendeu? Só se estudar, se dedicar e tal. Enfim, tem algumas coisas que são fundamentais para um pesquisador, entre elas, escrever o que pensa, o que produz, que as pessoas não dão, sabe? Eu fiquei, acho bonito isso aqui, porque também faz parte do como eu penso. Olha o mundo de orientando que você tem aqui que vai assistir a sua palestra. Isso não é à toa. Agora, isso não é todo mundo que é assim, entendeu? Então, tem a questão... Raul, eu disse que o que não viesse, eu ia dispensar tudinho, ia ter que procurar outro orientador, por isso que eles... É uma forma... Não, estou brincando, eles estão... Mas eles sabem da importância do orientador que tem, rapaz, é isso, sabe? Então, temos arranca-rabo aí. Não, tem que ter, né? Até que não tem tido muito, não. Nesse grupo que eu estou agora é família, né? Minha família. Não, eu acho que bom, a gente viu, você sabe disso, que tem as pessoas que acham que ser autoritário, que sabe, dar nota baixa, distribuir nada disso estimula as pessoas a se dedicarem, a estudarem, sabe? Então, tem que se repensar as coisas, sabe? Eu acho que o importante de tudo é mostrar exemplos, sabe? É mostrar a ciência como ela é feita por quem faz. É por isso que essas palestras, eu não dava essa disciplina não, viu, Haroldo? Mas aí a pessoa que dava antes não pôde mais dar, então me pediram para dar. Então eu reformulei, eu disse, não, vamos falar sobre teoria epistemológica, ótimo, mas vamos falar
tentar entender como é que isso se aplica na realidade. Então, a primeira aula foi com Gisélia, você conhece Gisélia, Isso. Gisélia que é excelente. Então, e o resto são experiências, sabe? São experiências. Por exemplo, você falou das disparidades no Brasil, né? Falou da CAPES, falou do CNPq, falou das FAPES, que são por onde a gente consegue fazer ciência. Se um estudante sair de uma pós-graduação e nunca ouviu falar nisso, se saiu de um orientador e o orientador nunca falou sabe, para que serve isso, entendeu? Então, o pior, eu acho que não é o pior, o melhor é que as turmas que eu vejo, rapaz, são pessoas que têm um potencial enorme, enorme, sabe? São pessoas que tendo bons orientadores e compreendendo o que se faz em ciência e como se faz ciência, elas vão longe, sabe? Então, independente daqueles que a gente sabe que tem na universidade que querem apagar a nossa história, né? Porque tem isso, né? Que você se destaca, você tira as pessoas da zona do conforto. Quem quer passar o fim de semana estudando, falando com seus orientandos, falando com seus estudantes? Quem quer fazer isso não, rapaz? Não é ninguém não, poucos querem fazer isso. Dá atenção às pessoas para quem a gente está trabalhando. Pouca gente, entendeu? Então, eu conheço casos do binômio orientador orientando, em que o orientador viu o estudante durante 2 anos umas 4 vezes. Isso existe aonde? Aonde que isso existe? Nem 10 vezes, com mais do que 4 vezes. Sabe? O orientador tem que estar com o estudante, tem que saber como é que ele está, sabe? Tem que haver alguma coisa aí para a coisa funcionar, né? Bom, enfim, mas aí você entende e saberem que pesquisa se faz com dinheiro. Aí saber... às vezes a gente tem uma impressão errônea, né, de que o cara sabe, que é bem preparado e tal, ali então é que ele vai servir para melhorar a ciência no país. E você veja que foi um metalúrgico que melhorou tudo. Sinceramente, foi um cara que não sabe. Então não é isso. É preciso ver a realidade, como é que ela funciona. Quem é que trabalha... Pronto, agora nós vamos ter um problema sério no país todo, né? Como agir aí? Né? Como agir? Se a gente não tem noção da história, se a gente não tem noção da história das pessoas, a gente se mete em armadilhas, vai torcer por quem não merece. E o resultado disso é cada vez uma maior disparidade entre a gente. Eu não vejo isso lá, a discussão em outro nível, lá, mas eu não quero nem conversar, porque depois converso que não se pode conversar agora. Tá bom, meu querido. Eu vou deixar as palavras... Tem alguém que quer fazer outra pergunta? Acho não? que o Marco Antônio está com a mão levantada, né? Então, vai lá, Marco. Professor Haroldo, parabéns pela palestra. Eu queria perguntar quais estratégias o senhor defende para mostrar para a população no governo de Alagoas que o investimento em saúde é importante, tendo em vista que, assim como outros estados do Nordeste, sofrem também, né, com a falta de itens básicos, como água e saneamento básico. Marcos, a gente tem que aprender com a galinha, né? Quando a galinha põe o ovo, ela anuncia. Então, a gente tem um serviço de comunicação da universidade que é bastante disponível. Então, é um canal que a gente tem com a imprensa, que a gente não tem muito acesso direto à imprensa geral. Então, sempre que a gente produz alguma coisa que a gente acha que deva ser publicizado, a gente entra em contato com a assessoria de imprensa da universidade, eles fazem uma matéria e colocam lá. Imediatamente, isso chama a atenção da imprensa geral,
que vêm nos procurar para fazer matérias específicas, às vezes no jornal, às vezes gravado. Ainda semana passada mesmo eles vieram aqui na minha casa, fizeram uma matéria comigo falando sobre a obesidade, que eu já havia denunciado há muito tempo, né? Que a questão de você morar num local periférico é isso, que há muito tempo, desde 2015, que eu mostrei que houve uma inversão da prevalência de desnutrição que veio caindo, e a de obesidade sumindo, infantil, né? Obesidade infantil. E em 2015, aqui em Alagoas, já a obesidade infantil já ultrapassava a desnutrição, e o último inquérito que eu fiz dava 17% de obesidade em crianças contra 4% de desnutrição. Então, epidemiologicamente falando, a obesidade infantil é um problema mais relevante do que a desnutrição. A gente não sabe o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, que teve toda aquela crise, o inquérito foi antes disso, mas naquele momento a realidade era essa, né? E quando foi, deve estar com uns 20 dias mais ou menos, aí fizeram a mesma coisa, utilizando o banco de dados secundários, né, do Sisvan, do Bolsa Família, pegaram, juntaram tudo e já mostraram isso em nível nacional. A imprensa veio toda atrás de mim para mostrar uma coisa que eu já tinha mostrado há muito tempo atrás, né? Mas pelo menos foi para a mídia, foi publicado e, de certa forma, as pessoas que estão na gestão pública, elas têm a obrigação de fazer a política de acordo com a realidade da população que ela precisa atender. Então, por várias oportunidades, agindo dessa forma, mostrando a informação, ou às vezes até porque eles sabem que eu trabalho com isso, então me convidam. Então, já fui convidado para trabalhar na elaboração de políticas públicas relacionadas ao controle da anemia, da hipovitaminose A. Da obesidade ainda não participei de nada não, né? Mas sempre a gente tem essas oportunidades porque a gente tem que anunciar que trabalha com aquilo e como aquilo pode interferir no planejamento das políticas públicas. A gente tem esses canais, né? Algo mais, minha gente? Alguma outra pergunta? Bom, então eu vou agradecer novamente a Haroldo, né? E deixar para que ele dê as suas considerações